Nossa aventura se inicia na capital de Santa Catarina, a caminho do Planalto do Estado. Esse território é o protagonista da série de documentários que busca destacar 3 aspectos dessa que foi uma das mais importantes experiências de rebeldia popular da Primeira República. São eles a paisagem, a religiosidade e a atuação militar. Convidamos você a viajar conosco nessa história. Contestado tem personagens marcantes e importantes, mas alguns por vezes não ganham protagonismo nas narrativas presentes nos livros. Neste curto documentário, vamos falar de uma personagem central nos acontecimentos do Contestado, a natureza. Deste modo, vamos falar dos montes e serras, das florestas e dos riachos, para entender o papel deles no complexo quebra-cabeça desse conflito. O Planalto Serrano, ou a Serra Catarinense, é uma região que inclui partes do oeste e norte do estado de Santa Catarina. Com a maioria das suas cidades a mais de 1.000 metros de altitude, no inverno a temperatura frequentemente atinge marcas negativas, com chances que ocorra geada e até neve. A região é coberta pela mata de araucárias, típica das regiões de Planalto do sul do Brasil. Demerval Peixoto descreve assim a região. Descambando em declividades suaves para o poente, os espigões de serranias derivados da cordilheira, entre 26 e 27 graus de latitude sul, formando as serras do Mirador, do Espigão, do Caçador, do Taquaral Verde, do Xanxerê e da Fartura, se sucedem com um dorso colossal e repartem as terras contestadas. Muito mais que um palco, as serras e morros das terras contestadas foram testemunhas desse conflito. Afinal, a terra foi alterada por onde a guerra passou. Por vezes, serras e morros foram muralhas dividindo o exército brasileiro e o povo contestado. Locais escolhidos estrategicamente para avistar o inimigo, para dificultar a entrada de pessoas e arsenal bélico na comunidade. Vales, serras e montanhas foram entidades minuciosamente envolvidas na resistência cabocla. Serviram de aliadas na luta contra as forças militares. A natureza reage vantajosamente contra a geometria das táticas, e o jagunço, sabedor dos recôncavos e das modalidades do terreno circundante, aproveita habilidosamente estas dificuldades contra os expedicionários. Essas são as palavras de Peixoto sobre o avanço das tropas do exército brasileiro nas regiões serranas do Contestado. Em outro momento, Peixoto relata estratégias tomadas pelos caboclos do Contestado para se proteger após o massacre promovido pelas forças do exército no reduto de Taquarussu. Finalmente, ao sul, a tropa, constituída em coluna, ainda não encontrava resistência para avançar, depois de destruído o antigo reduto de Taquarussu e de rechaçados os piquetes que agiam esparsamente pelas serras abaixo. Os jagunços tinham cedido grande terreno, já tinham renunciado aos ataques e cada vez mais se retiravam para o cimo das serras, ocupando posições defensáveis pela própria natureza. Outras vezes foram em espaços de fé e esperança para os seguidores de João Maria. Desde a antiguidade, o cume de serras e montanhas tem servido de local privilegiado de contato com o sagrado. O Morro do Taió, por exemplo, é considerado o local onde o monge João Maria teria escolhido para se encantar. A maior comunidade rebelde, Santa Maria, foi construída em um vale de difícil acesso. Quantas outras cidades santas foram erguidas estrategicamente em locais de morros, vales ou montanhas, com o objetivo de garantir a defesa, mas também para facilitar o acesso ao sagrado?
Quando visitamos o Morro da Pedra Branca e conseguimos ter uma visão de 360 graus da região, nos aproximamos dos homens e mulheres do contestado, mas também entramos em comunhão com a mata, os animais e todo o sagrado que emana da região. A subida é de difícil acesso, e no caminho encontramos marcado em pedra uma bandeira do contestado. Em pesquisa de campo, nossa equipe visitou o Morro da Maria Rosa, apontado como a possível localização de um reduto de caboclos do contestado. O próprio nome homenageia uma marcante personagem da Guerra do Sertão Catarinense. Nossos pesquisadores puderam testemunhar a posição estratégica do morro, onde se pode ter uma boa visão da região, sendo possível visualizar o inimigo chegando, que também teria dificuldade de superar o relevo. Mas muito mais que isso, morros também têm lugar na fé do contestado. Na subida do morro foi encontrado um pequeno altar, com alguns santos, destacando-se São Jorge e a Santa Maria. E no pico do morro há uma cruz. Mesmo que as pequenas construções não sejam da época em que se deu o espaço à guerra, elas indicam como esses espaços estão marcados na memória sobre o conflito. Muito além de espaços militarmente estratégicos, espaços de culto e fé. Além da topografia e do relevo, a vegetação da região sofreu suas alterações, seja pela guerra ou seja pelas empreitadas econômicas da ferrovia ou da madeireira. A mata de araucárias, ou em seu nome científico Floresta umbrófila mista, compuseram as paisagens contestadas, e na memória do conflito as araucárias muitas vezes marcam o horizonte. Sobre as araucárias, Peixoto escreveu: A araucária brasileira, o pinheiro, é a fonte inesgotável desse sucedâneo do carvão. Em meio da floresta, cada tronco que tomba abatido pelo vendaval ou pela mão do homem contém uma enorme quantidade de caroços combustíveis. A mata de araucárias é um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade de espécies e animais. E em sua composição florística, além das inconfundíveis araucárias, também possui diversas espécies conhecidas por canelas e com destaque a erva mate. O conhecimento ou o desconhecimento da vegetação, sem dúvida nenhuma, configurava o conflito. Não à toa, o tenente Demerval Peixoto apelidou a tática adotada pelos caboclos de guerrilha de florestas. Mas isso não se reservou aos guerreiros do contestado. Os próprios militares recorrem aos vaquianos e jagunços das regiões para guiar e lutar nas matas. A estreiteza dos caminhos através da região e pelas serranias que dominam aquele interior dificultam o avanço das colunas militares. A chamada fila indiana é a saída para se atravessar os carreiros sinuosos. A vegetação espessa que bordeja os caminhos impede, ou melhor, dificulta o caminhar das marchas de guerra. Raros são os trechos onde a ordem normal de combate se mantém. E assim como os morros, a natureza ganha um papel além do militar, o religioso. Representações de João Maria, por vezes, o lembra ao lado de animais ou plantas e ervas. Não podemos esquecer do conhecimento sobre o valor medicinal que o monge e os próprios caboclos e caboclas do contestado carregavam. A vida nas cidades santas era diretamente ligada à natureza. Pensar o papel da vegetação apenas como um elemento de guerra na guerrilha de floresta é excluir um elemento central na vida cabocla, o sagrado que vive entre nós na natureza. As águas da região também foram grandes testemunhas da Guerra do Contestado, e até antes do início do conflito, os rios influenciaram nas disputas territoriais. Demerval Peixoto aponta como eles estiveram no centro da questão dos limites entre Santa Catarina e Paraná, apontado por historiadores como um dos vetores do conflito. Defrontando um mapa da região, ninguém negará motivo aos catarinenses para pleitearem a posse do vale esquerdo do Iguaçu. O Grande Rio, como continuador da direção do curso leste-oeste do Negro,
é o mais natural separador geográfico entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Como o curso volumoso do Uruguai, sequente das águas e da direção do Pelotas, deveria ser o principal limite dos catarinenses com os rio-grandenses do sul. Os dois grandes rios, cujas correntes se dirigem, em grande extensão, para o oeste. Além da questão fronteiriça, os rios e seus afluentes não deixam de ser vias de movimentações ou de agrupamentos, sejam militares ou sejam redutos caboclos. Toda a região contestada é cortada por rios. Cortando uma linha norte, temos os rios Iguaçu e Negro, e seus afluentes, Timbó e São João. Entre outros, correm em horizontal ao sul. Deste modo, esses rios serviam como meios de locomoção entre a região, como também alimentavam redutos caboclos, cidades santas e até os acampamentos militares. Pelos rios era possível contrabandear produtos, fugir, transportar mantimentos e armas. Mas os rios também foram barreiras naturais que dificultavam o acesso a determinados locais. A água não deixa de ser central também em seu papel sagrado. Para o cristianismo, ela tem um valor religioso muito importante, especialmente no batismo. Quando falamos do cristianismo praticado nos sertões contestados de Santa Catarina e do Paraná, esse valor ainda é reforçado pela percepção sagrada da natureza, muito defendida por João Maria. Os santos óleos, como são batizados os óleos de águas aos quais supostamente João Maria teria batizados, são muito procurados, até hoje, por seus seguidores para orações e para bênçãos e batismo, e até mesmo para o consumo. O projeto Águas em Movimentos localizou 40 fontes de água que estariam ligadas aos monges. E ainda hoje as fontes alimentam e unem as comunidades e motivam a preservação da natureza. Suas águas resguardam e transmitem os ensinamentos de João Maria e restituem os laços comunitários e a nossa ligação com a natureza e o sagrado. Uma história tradicional grava grandes personagens na memória coletiva, principalmente em momentos de guerras. Na história do contestado não faltam exemplos de ambos os lados, seja com os monges e com Maria Rosa, ou com João Gualberto Gomes e General Setembrino de Carvalho. Esses nomes marcam os livros, batizam espaços públicos, incorporam diferentes narrativas sobre o conflito. Sem dúvida, são importantes. Mas há algo a mais. Para o historiador que se contenta com os tradicionais arquivos, encontrar esses nomes em antigos documentos talvez já seja o suficiente. Mas a guerra do contestado deixou marcas que ainda estão vivas em sua terra. Não há como entender esse conflito sem compreender o papel da terra, sem entender seus relevos, sua fauna e flora, e os rios afluentes que as alimentam. A natureza foi uma grande testemunha deste período histórico, e ela hoje se apresenta a nós como um grande arquivo vivo, que nos ajuda a entender como se estabeleciam as dinâmicas sociais nas cidades santas, nos ajuda a compreender a visão cosmológica e religiosa dos caboclos, nos ajuda a entender o desenrolar sangrento do conflito. Afinal, os caboclos e caboclas muito souberam aproveitar da conexão da natureza para se defender. Compreender tudo isso foram desafios que nossos pesquisadores enfrentaram e enfrentam em nossas pesquisas de campo. Afinal, as serras e morros, as araucárias, os rios e riachos também fazem parte do nosso campo de estudo e nos conectam nos dias de hoje à história do contestado.